Nós temos 45 minutos para o Entenda para essa aula. É isso mesmo. Certo? Começando agora. E o tema que nós vamos tratar hoje é a origem profética dos adventistas do sétimo dia. A intenção nessa aula é que a gente trabalhe um pouquinho da identidade do adventista. Por que nós, adventistas, nos consideramos uma igreja profética? Então esse é o objetivo desse seminário, tá ok? Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Assim como vocês estão, pode fechar os olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos nessa tarde, com a intenção de aprendermos mais a respeito da Tua Palavra. Amém. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude na compreensão do tema que agora será apresentado. Amém. Abra nossa mente ao entendimento e o coração à aceitação. Amém. Por Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Vamos então tratar desse tema que é muito especial. Nós estamos aí com cerca de 150 anos de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei se vocês já fizeram uma matéria aqui, História da Igreja, mas qual foi o ano que a nossa igreja foi organizada? Pastor não vale, né? 1863. Então veja, o movimento milerita cria que Jesus voltaria em 1844. Houve o grande desapontamento e a nossa igreja surge como resultado desse desapontamento, como veremos hoje. Mas é somente em 1863 que a nossa igreja foi organizada. Então, de 63 para cá, 1863, já percorreram cerca de 150 anos. E agora o adventismo, ele parece estar se movendo na mesma direção que outros movimentos religiosos. De que eu estou falando? Existe um sociólogo da religião chamado David Moberg, e ele escreveu esta obra, A Igreja como uma Instituição Social. E David Moberg, ele diz o seguinte: toda igreja, como um ciclo, como um organismo vivo, passa por etapas em sua vida. E que a igreja, toda ela passa por 5 etapas. Quais são essas etapas? Organização incipiente, organização formal, eficiência máxima, institucionalização e, finalmente, a desintegração. Ele crê que como os organismos vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem, a igreja, como organismo vivo, também passa por essas etapas. E quando ele fala isso, ele aponta que o adventismo está chegando no momento crítico da sua história, que se aproxima da 4ª fase, que é o institucionalismo. E se o adventismo não evitar entrar nessa fase, ele vai se desintegrar como os outros movimentos religiosos. Quem é que está falando a mesma coisa? Existem outros autores, como por exemplo Ron Spears. Ele escreveu essa obra chamada Adventismo em Crise. E ele mostra a crise que está acontecendo dentro da igreja adventista. George Knight é um autor conhecido de todos nós, e ele escreveu esse livro que ainda não foi publicado para o português, mas seria traduzido como A Senhora Gorda do Reino. E nesse livro, A Senhora Gorda do Reino, ele fala sobre o perigo de nós considerarmos a igreja adventista como a senhora que tem que ser servida. E enquanto se trabalha apenas para servir a igreja, e não aos membros, mas à instituição, a gente corre o risco de perdermos a nossa identidade. Sim. Qual é, que denominação são esses autores? Aqui nós estamos falando de adventistas. Só de adventistas. Falando da igreja adventista. Eu não sei, Ed, como vai ser aqui, se é a abertura, uma aula normal e tudo mais. Em relação a participação, perguntas. Aberto normal. Ok. Bom, tem essa obra aqui também de William Johnson. Ele fala sobre a fragmentação do adventismo. Nesse livro ele diz que o adventismo hoje tem, pelo menos dentro da igreja, 4 tipos de adventistas. Você tem um adventista tradicional, que é aquele que procura manter os princípios lá. Você tem um adventista renovado, que é alguém que está buscando novidades sempre em todas as áreas, acha que a igreja tem que mudar,
que a igreja é retrógrada. Você tem um outro adventista evangélico, que é alguém que apenas se crê como acredita que a igreja adventista é como uma outra igreja qualquer. Ele é um evangélico. E você tem um adventista totalmente secularizado dentro da própria igreja. Então a pergunta é, será que esses autores estão certos na afirmação deles? Será que a igreja adventista ela vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Esses defensores estão dizendo o seguinte: olhe para o povo de Israel. Bom, Deus chamou Abraão, depois veio Isaac e Jacó, os patriarcas. As 12 tribos foram organizadas. Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento? Não é Israel? Agora a pergunta, Israel cumpriu o seu propósito como nação ou não? Não cumpriu. E Daniel 9, 24 a 27, dá ali o ultimato para a nação, que é a profecia das 70 semanas. Caso eles não se arrependessem dentro desse período, eles seriam rejeitados como nação. Chegou o ano 34, mataram Estevão, ou seja, a nação perdeu o privilégio de ser o povo escolhido. Então esses autores estão dizendo, aquele povo que era o povo de Deus, deixou de ser. Aí eles avançam na história. Eles falam agora da igreja cristã primitiva. Quando sai de sendo o povo de Israel, Jesus institui a igreja cristã. E assim como haviam 12 tribos em Israel, Cristo chama 12 apóstolos, o novo Israel. Esta igreja que Cristo organizou com os 12 apóstolos, aonde está esta igreja hoje, historicamente falando? A igreja cristã que Jesus fundou com os 12 apóstolos, historicamente, aonde ela está? Roma. A igreja católica romana. Então, historicamente, a igreja que Jesus fundou, ela hoje é a igreja católica romana. Se você pegar a sequência histórica da igreja cristã, lembra lá do cavalo vermelho, depois o amarelo, o preto e depois o amarelo, que fala do declínio da fé e da paganização da igreja. A igreja se paganizou. A igreja cristã hoje é a igreja romana. A linha histórica é a igreja romana. Só que a própria Bíblia já disse que essa igreja se apostataria da verdade. Daniel 7:25 fala sobre isso e outros textos. Então a igreja cristã falhou. Aí eles dizem assim, vamos agora para o século XVI. O movimento de Martim Lutero da Reforma foi um movimento levantado por Deus ou não? Sim ou não? Sim. Claro que foi. A Reforma Protestante foi um movimento levantado por Deus. E nós acreditamos que Mateus 24, 22 é uma profecia do Cristo sobre a Reforma. Jesus disse assim lá em Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. De que Jesus está falando? Da perseguição que duraria 1260 anos. Então, se esses 1260 não fossem de alguma maneira abreviados, ninguém se salvaria. O que é que fez a reforma com a perseguição romana? Arrefeceu o poder da perseguição. Porque se não aparece Martim Lutero, se não há um movimento contra a igreja lá por volta do ano 1500, veja, o período profético foi até 1798, quase 300 anos depois. Então, se não há um Lutero ali, Jesus profetizou que ninguém se salvaria. Mas, ele diz, por causa disso, dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E Ellen G. White pega esse texto e aplica ao movimento da Reforma Protestante. Mas a Reforma começou com toda a sua pungência. Martim Lutero, a Bíblia em alemão, o povo começou a ler a Bíblia, voltou às verdades. Mas depois o que acontece com o movimento da Reforma? Começa a cometer os excessos que o próprio catolicismo cometia. Você sabe que a Reforma matou muita gente que não queria se converter ao movimento da Reforma? Principalmente quando Lutero ficou preso lá no castelo de Wartburg. As pessoas começaram a perseguir e matar em nome da Reforma. Ou seja, a Reforma não provocou toda a reforma que ela se propunha.
Então esses autores dizem, a reforma falhou. Aí veio o movimento de John Wesley, os irmãos Wesley, e daí nasceu o metodismo. O movimento metodista chegou a ser, nos Estados Unidos, a religião mais importante, mais poderosa. Nasceu na Europa, na Inglaterra, mas foi para os Estados Unidos e tornou-se a religião de ponta. Mas o que aconteceu com o metodismo? Secularizou-se completamente. Ou seja, o movimento do reavivamento dos irmãos Wesley também falhou. Aí veio então o movimento milerita. E deste desapontamento milerita nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. Aí a pergunta é: o Adventismo vai passar por esses ciclos de Moberg e ele vai também se secularizar e desaparecer como todos esses ciclos da história? Não. Para responder essa pergunta, nós temos então que analisar direitinho a história. O livro A Mão de Deus ao Leme, vocês conhecem essa obra. Ela foi escrita por Enoque de Oliveira, mas o prefácio foi feito por Joel Sarli. E no prefácio da obra, ele escreveu assim: a história dos organismos religiosos ensina que a terceira geração de membros enfraquece a textura do movimento, porque perde o contato com os fundamentos cridos e defendidos pelos pioneiros. O que Joel Sarli está dizendo? Quanto mais distante ficamos dos pioneiros, maior é a tendência de arrefecer, o que ele vai chamar aqui textura do movimento. Ou seja, a tendência do adventismo é ir absorvendo outras culturas, outras filosofias e se diluindo na sua identidade. Ele assinalou esse perigo. Ellen G. White, Parábola de Jesus 304. Esse povo usa esse texto aqui para dizer o seguinte: por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outro povo. Se estes, falando dos adventistas, também se provarem infiéis, não serão eles da mesma maneira rejeitados? Tem um segundo texto que eles apresentam. Na balança do santuário, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está sendo pesada. Ela está sendo julgada pelos privilégios e vantagens que recebeu. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que Cristo, a um custo infinito, lhe outorgou, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a qualificarem para fazer o trabalho que lhe foi confiado, sobre ela será pronunciada a sentença: achada em falta. Pela luz concedida, pelas oportunidades que lhe foram dadas, será ela julgada. Com toda esta argumentação, esses autores dizem: o adventismo caminha para a desintegração. Pastor, há 30 anos atrás nós éramos chamados de tradicionais. Hoje já somos chamados assim de modernos. Muita coisa modernizou. Ok. Então a pergunta é: poderia a Igreja Adventista do Sétimo Dia ser substituída por um movimento mais leal à revelação divina? Alguns estão pregando que sim. Será que pode? Para respondermos essa pergunta, nós temos que analisar 3 fatores. O primeiro deles, a natureza profética do movimento adventista. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler 2 textos. Primeiro, Daniel 8,14, que é um texto que você já conhece de cor. Daniel 8,14. Que diz aí o profeta? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então Daniel 8,14 fala da purificação do santuário. Agora vamos para Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Leia comigo os versos 8 a 11. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o.
certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Verso 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Verso 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esses dois textos são bem conhecidos da Igreja Adventista. Aqui está Guilherme Miller e aqui está a fazenda dele, lá em Lowhampton, onde esse homem, por muitos anos, estudou essa profecia que nós acabamos de ler, Daniel 8,14. Depois de estudar esse texto, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, Miller achou que a purificação do santuário fosse o dia do juízo, a volta de Cristo a essa terra. Então a purificação do santuário seria a purificação da terra. Depois houve um homem chamado Samuel Snow, que refazendo os cálculos, chegou ao dia 22 de outubro de 1844. Veja, Guilherme Miller nunca marcou 22 de outubro de 1844. Algumas pessoas ensinam isso por aí e estão erradas. Quem marcou o dia 22 foi Samuel Snow, nos cálculos que ele fez depois do movimento que a gente conhece como o movimento do 7º mês. Mas Miller depois concordou com Samuel Snow e eles passaram a crer que nesse dia Jesus voltaria. E aqui está uma foto da Rocha da Ascensão. É o local na fazenda de Miller onde eles ficaram esperando que Jesus voltasse naquela terça-feira, 22 de outubro. Jesus não veio e houve grande desapontamento. No dia seguinte, que foi o dia 23 de outubro, Irã Edson estava saindo de casa e ele desejou confortar alguns amigos vizinhos que haviam passado também pelo desapontamento. E enquanto ele cruzava ali um milharal, ele foi surpreendido. Alguns falam num insight, mas de fato eu creio que ele teve foi uma visão. O que viu Irã Edson nessa visão? Ele viu Cristo passando do santo para o santíssimo no santuário celestial. E a partir desse momento, ele entendeu que Jesus não voltaria no dia 22, mas Jesus teria no santuário um ministério bifásico. E assim como no santuário terrestre havia um sacerdote e um sumo sacerdote, Jesus cumpriria esses dois ofícios no seu trabalho lá no céu. Então isso trouxe luz aos adventistas. E eles começaram a estudar mais e mais a palavra de Deus, até que eles entenderam o que aconteceu no dia 22 de outubro, entenderam que Jesus começara uma nova fase no seu ministério, mas entenderam também que eles faziam parte agora deste movimento profético de Apocalipse 10, quando diz o verso 11, é necessário que ainda profetizes. Ou seja, nós somos um movimento profético. Ainda temos o que profetizar. E o que é que nós temos para profetizar? Descobriram Apocalipse 14, 6 a 12, as 3 mensagens angélicas. Então, o movimento milerita, daí se organizou a Igreja Adventista, com uma missão e com uma mensagem. Guilherme Miller nunca se uniu à Igreja Adventista, até porque esse nome vai surgir no momento onde ele já estava morto. Ele construiu essa pequena capela aí perto de sua fazenda e aqui ele pastoreou um grupo de pessoas até a sua morte em dezembro de 1849. Miller foi sepultado perto da sua fazenda e aí está a sepultura de Miller. E Ellen G. White, após a morte de Miller, escreveu assim: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Então, Ellen G. White declarou claramente que Miller está salvo. Eu, quando visitei essa sepultura, eu fiquei muito emocionado, porque eu sabia que ali tinha anjos guardando o pó de Miller, ainda que eu não pudesse vê-los. Mas a profetisa disse: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus e ele ressurgirá ao som da última trombeta. A Igreja Adventista então aí surgiu. Então o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é: será a Igreja Adventista substituída por um movimento mais leal à revelação divina?
Não. Por que não o será? Primeiro, por causa de nossa origem profética. A igreja adventista não surgiu no vácuo. A igreja adventista não surgiu de uma briga de pastores. Porque a maioria das igrejas que nós temos hoje, elas são oriundas da briga dos seus fundadores. Os pastores brigam, surge uma nova igreja. Eu fiz um seminário há pouco, na Novo Tempo, e é muito interessante esse seminário. Ele se chama O Cristianismo Moderno. E eu apresentei um breve histórico das igrejas em todas as eras. E eu não sei se você já ouviu isso, mas preste atenção. A igreja que Jesus fundou, a igreja cristã, ela continua a sua história, sua linha histórica. Ela vai se paganizar com a conversão de Constantino. E quando a religião é colocada como oficial do império, a igreja se paganiza. Qual era a igreja que existia? Era a igreja romana, era a igreja do império. Quando é na história que veio surgir uma segunda igreja? 1517, quando surge o movimento da Reforma Protestante. Até 1517, que igreja que existia? A igreja romana, a igreja do império que dominou o mundo. Agora surge uma facção protestante. Aí surge a igreja luterana, porque as pessoas que deram sequência à crença de Lutero, ou pelo menos prometem isso, se denominaram luteranos. Aí surgiu a igreja luterana. Depois virá a igreja reformada ou a igreja anglicana. Depois você tem o movimento metodista, depois batista, depois adventista. Quando chegamos já no século XX, aqui em Belém, no Brasil, vai surgir a Assembleia de Deus. Nos anos de 60, começam a surgir as igrejas pentecostais. Anos 80, neopentecostais. E hoje nós temos uma infinidade de religião. Mas estas igrejas são oriundas de dissensões de igrejas que foram se dividindo, se subdividindo, até estarmos como estamos hoje. Entenderam? Agora você entendeu como surgiram as religiões? Agora o que o Apocalipse fala sobre essas religiões? Elas vão fazer o que no tempo do fim? Elas vão se unir. O movimento ecumênico é profético. E você sabe qual foi a primeira igreja oficialmente que deu os braços ou as mãos à igreja romana para o movimento ecumênico? Qual foi? A igreja luterana. Ou seja, a primeira igreja que surge de uma rachadura do século XVI é a primeira a dar as mãos para voltar. E o discurso que eles estão fazendo agora é sempre o mesmo. Não existe mais motivo para dissensão entre católicos e protestantes. Em 1999, me parece, eles assinaram um documento onde a igreja reconhece que essa divisão que Martinho Lutero provocou, ela não existe mais, porque a igreja católica e a igreja luterana, elas chegaram a um consenso sobre o tema da justificação pela fé. Você percebe como o movimento religioso está caminhando? Mas a igreja adventista, ela não é como essas igrejas que surgiu de dissidências. É uma igreja que surgiu no momento em que a profecia mandava surgir. Tinha que ser no dia 22 de outubro de 1844. A única igreja hoje que tem certidão de nascimento é a igreja adventista do sétimo dia. Então, quando os reformistas querem dizer para nós que a igreja é Babilônia e que eles estão fazendo a reforma, eu simplesmente pergunto, quando é que surgiu a igreja adventista da reforma? Foi em 22 de outubro de 1844? Não. Então a sua igreja não é a igreja da profecia. Acabou o problema. Não é. Ah, mas a igreja adventista vai se paganizar? Me mostra o texto.
Aonde está na Bíblia? Aonde está dizendo que haverá um novo movimento? E eu estou mostrando para vocês que não haverá. E qual é a primeira proposta para não haver? Nós temos uma origem profética. Nós nascemos de Daniel 8,14, 9, 24 a 27 e Apocalipse 10, 8 a 11. Aí está a base para o surgimento profético da Igreja Adventista. Segundo ponto que nós temos que considerar: o legado profético de Ellen G. White. Para defender esse ponto, 2 textos também. Apocalipse 12, 17, você conhece de cor. Lá diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? E tem o quê? Pronto, a igreja remanescente teria que surgir no dia 22 de outubro de 1844 e ainda guardar os mandamentos de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja que prega e exalta toda a lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que é o sábado. Ninguém mais faz isso. Segundo ponto: esta igreja remanescente, diz Apocalipse 12, 17, ela guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. O que diz Apocalipse 19, 10? No finalzinho, o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Ou seja, haveria um profeta moderno nessa igreja adventista. Eu visitei no estado de Nova York esse monte aqui. É chamado Monte Cumorah ou Monte Cumorah. E aqui no alto desse monte existe um obelisco e na ponta dele a imagem de um profeta. Sabe quem é que surgiu aqui nesse monte? Aqui foi o local onde recebeu as revelações Joseph Smith. E esse Joseph Smith teria recebido as revelações de um anjo chamado Moroni. Ele desenterrou alguns pratos de prata, traduziu o que estava escrito nesses pratos e daí surgiu o livro dos Mormons. E aí surgiu a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Quando é que Joseph Smith foi chamado ao ministério profético? Década de 1840. Quando é que começou essa história do anjo Moroni e de um profeta Joseph Smith? No mesmo momento que Deus estava precisando levantar um profeta. E o primeiro homem que Deus chamou para o exercício desse ministério foi Reis em Foz. Reis em Foz recebeu um chamado de Deus, igual recebeu Ellen G. White posteriormente. Reis em Foz não aceitou o chamado profético. Deus então chamou um outro homem chamado William Foy. Nós não temos fotos de William Foy, apenas fotos da lápide, da sepultura dele. William Foy recebeu o mesmo chamado que Reis em Foz havia recebido, também não aceitou. Então Deus, nesta casa, lá na cidade de Portland, ele chamou uma garota de 17 anos para ser a sua profetisa, Ellen Golden Armon. Nesta casa, que era da família Hines, Elizabeth Hines, ela recebeu a sua primeira visão. Aqui está Ellen numa foto, já com mais ou menos uns 70 anos de idade. Ela teve a primeira visão em dezembro de 1844, 2 meses depois do desapontamento. Então, quando surge a igreja adventista, ainda chamada de os sabatistas ou mileritas, já está aí a profetisa. E quando Deus estava para levantar um profeta, o que é que fez o diabo? Começou a levantar um monte de falsos profetas. O historiador George Knight diz que na década de 1840, quando Deus chamou Ellen, havia cerca de 5.000 pretensos profetas só nos Estados Unidos. Tanto é que a igreja, os sabatistas, eles não queriam aceitar Ellen G. White como profetisa. E não pense você que foi fácil para que a igreja entendesse que ela era uma profetisa. Houve muita resistência. E por que resistência?
por causa dos movimentos espúrios que o próprio diabo levantou para confundir o dom verdadeiro quando ele surgisse. Porque até hoje, Oi? porque até hoje tem alguns adventistas que não aceitam a ideia do anjo. Talvez por falta de conhecimento, talvez porque nunca leram o que ela escreveu. Pastor, Ela se casou. essa foto da White, ela é um desenho ou é Não, isso é uma foto real. uma foto real? Não é pintura. Ela era branca mesmo. Não, ela era negra, né? Se você classificá-la, ela era classificada como negra. Ela se casou no dia 30 de agosto com o pastor Tiago White, da Conexão Cristã. E desse casamento nasceram 4 filhos. Esta casa aqui em Battle Creek foi a única casa onde por 2 meses a família White morou com os seus 4 filhos. Porque com 2 meses morreu o bebê. Eu acho que era John Herbert. Então esse bebezinho morreu com 2 meses. Ela perdeu depois um filho na adolescência, que era chamado cantor. Ele gostava muito de cantar. Na adolescência morreu. E ela ficou apenas com 2 filhos, Tiago Edson e Willie White. Tiago Edson se casou, mas nunca teve filhos. Willie White se casou, teve filhos, ficou viúvo, tornou a se casar e teve filhos novamente. Então todos os descendentes de Ellen White vêm do filho Willie White. Interessante que descobriram agora recentemente uma foto dela com Willie, não foi? Ela e o esposo. Ele e a esposa. Ela, Willie, a esposa de Willie, lá na Austrália, não foi? Para uma conferência. Para uma conferência. E foi publicado agora, né? Interessante isso. Aqui está a cama de Ellen. Está vendo aqui os trançados de corda? Era o colchão dela. Era uma corda trançada, ali se colocava uma coxa e aí que ela dormia. Eu vou ter que adiantar porque eu só tenho 13 minutos e depois eu posso, quem sabe abrir. Ou pode abrir, chefe? Não, Sim, então pergunta. fala demais no começo, né? O pessoal aqui não é mole não, os 45 minutos dele foram reservados. A questão é que tem que administrar 45. Nós temos ainda netos dela. Na igreja tinha 2 netas, bem idosas. Elas viviam ali na Califórnia, mas a maioria da família está tudo fora da igreja. Estão uns detalhes da casa. Essa cadeira dela escreveu por muito tempo. Bom, por que nós cremos em Ellen G. White como profetisa? E aqui está uma outra foto original dela também. Aqui ao lado dela está o filho, Willie White, que também já estava bem idoso nessa ocasião. E ao lado estava Clarence Chrysler, que foi o diretor do patrimônio literário de Ellen G. White por muito tempo. Bom, nós cremos em Ellen G. White primeiro por causa de sua visão sobrenatural. Aqui está ela em uma carroça. O passatempo preferido de Ellen G. White, quando ela estava muito cansada de escrever, era pedir para preparar a carroça dela, a charrete, e ela dar uma volta. Entendeu? Isso é o que aliviava ela. Ela gostava muito. Houve uma ocasião que ela precisava pregar numa dessas campais, e a viagem era feita de carroças, assim. Mas a ponte estava interditada por algum motivo, e o rio estava congelado, e o cocheiro disse: olha, a gente não pode seguir, porque a ponte está interditada. Ela disse assim: então você passe com a carroça pelo gelo. Ele disse: mas quando eu botar a carroça no rio, o cavalo pisar, nós vamos afundar todo mundo. Ela disse: não, pode tocar porque Deus vai guardar. E de fato ele tocou a carroça em cima do gelo e nada aconteceu. Eles cruzaram o rio congelado e ela foi pregar aonde tinha que pregar. Então essa mulher, ela possuía uma visão extraordinária. Você não pode ver direito essa foto aqui, você depois veja melhor em casa, mas ali à esquerda, no canto superior, você tem Ellen White pregando na inauguração do sanatório Battle Creek em Loma Linda, em abril de 1905. Ela fez o discurso inaugural. Mas como que a igreja comprou aquele hotel que você vê na foto superior à direita lá? Ela recebeu uma visão e Deus disse para ela: vocês têm que comprar uma propriedade próximo às montanhas de Redlands, na Califórnia.
E ela pediu o pastor da Califórnia na ocasião, que era o pastor Burden, para que ele procurasse ali um local que Deus havia dito que eles tinham que comprar. E ele começou a procurar. E ele achou esse hotel, que estava abandonado, porque ele havia falido. E por que esse hotel faliu? Porque não tinha água. Aí ele disse, olha, nós achamos um hotel, mas o hotel faliu por falta de água, então eu imagino que não seja esse local. E ela então pediu para ver, e quando ela viu, ela disse, não, foi isso aqui que Deus me mostrou. Nós temos que comprar essa propriedade. E porque o hotel havia falido, eles compraram esse hotel por uma bagatela. Eu não sei se me falha a memória agora, mas eu acho que foi assim, $25 mil. Compraram o hotel e toda a fazenda, porque havia falido o hotel. Aí ela impediu que um amigo dela fosse para lá procurar água. Esse amigo dela tinha essa profissão de encontrar água. E ele trabalhou um dia inteiro e não achou nada, 2 dias não achou nada, voltou para ela e disse, Ellen, Deus mandou comprar isso aqui mesmo, porque aqui não tem água não. E ela disse, não, Deus mandou comprar, pode procurar que tem que ter. E ele voltou a trabalhar no 3º dia e ele achou a água. Quando ele achou a água, o hospital começou a funcionar. E o local que eles compraram por uma ninharia, agora tornou-se super valorizado. E aí começou o sanatório de Loma Linda. Aqui embaixo você tem uma foto. Essa foto deve ter uns 5 anos que eu tirei. Que é o complexo Loma Linda de hospitais, universidades. E eu visitei Loma Linda e sabe que tem algumas coisas que impressionam lá. A primeira delas é que essa instituição adventista, ela tem 12 mil funcionários. Sabe o que é um centro com 12 mil funcionários? É uma cidade. E você sabe que até o SBT foi a Loma Linda fazer reportagens da longevidade dos adventistas? Uma outra coisa que me chamou a atenção, aqui em Loma Linda, num prédio onde trata a questão do câncer, existe uma máquina ali chamada acelerador de prótons. É um tratamento contra o câncer através de prótons. Esse aparelho é tão grande que ele ocupa 3 andares de um prédio, mas ele está no subterrâneo. E ele foi construído de um jeito para resistir a 9.0 de terremoto na escala Richter. Então pode vir um terremoto que for, esse acelerador de prótons está protegido, porque ele é muito caro. E as pessoas quando vão fazer o tratamento, eu visitei a sala lá, eu até chamei sala de caixões, porque parece caixões, mas o paciente deita dentro de um caixão que é projetado para ele, para que quando ele entre na máquina, ele não esteja 1 milímetro fora da posição que estava na semana anterior. E quando ele vai para a máquina, eles aceleram ali os prótons e um raio de próton atinge a célula cancerígena, matando-a sem matar a célula vizinha. E aí quando eu tive toda a explicação sobre esse acelerador de prótons, eu perguntei, mas os adventistas são pioneiros nesse tratamento? Ele disse, nós somos. E a segunda instituição do mundo a fazer o mesmo tratamento é Harvard. Mas é a segunda. Quem é a primeira? Os adventistas. E como tudo começou? Com uma visão. Agora, por que é que Deus deu essa visão a Ellen G. White e Loma Linda tornou-se essa potência financeira? Porque foi em 1905 que ela foi inaugurada, justamente os anos da crise de Kellogg em Battle Creek, que foi excluído da igreja em 1907. Ou seja, quando Deus viu que em Battle Creek a obra poderia emperrar por causa do panteísmo de Kellogg, ele transferiu o epicentro da obra para a costa leste dos Estados Unidos e colocou na Califórnia o centro da obra. E foi através dessa instituição que os recursos financeiros foram levantados para espalhar missionário para o mundo inteiro. Inclusive é da Baía de São Francisco que vai sair o Pitcairn, o primeiro navio missionário da Igreja Adventista. Entenderam como Deus conduziu a história desse movimento?
E alguém vem falar para mim que Ellen G. White não era uma profetisa? É porque nunca leu uma linha dela. Basta ler o que essa mulher escreveu para saber que ela não poderia, com 2 séries na escola, escrever o que escreveu, falar o que falou, predizer o que predisse. Sim. Você lembra como chama esse livro que você falou da viagem dela da carroça? Não lembro. Você quer? Porque plena a resposta do Monte Espinho, eu tenho 19 anos de adventista. Nos 2 primeiros anos eu não cria o livro de Ellen White. Quando eu li esse livro, eu passei a crer. Você passou a crer. Essa história pode estar na história do Adventismo, no próprio Amor de Deus ao Leme, Retrato dos Pioneiros. São várias obras sobre o tema. Força sobrenatural. Você sabe que um profeta, quando em visão, ele tem força sobrenatural, certo? Por exemplo, Daniel não respirava. Ellen G. White também passou várias horas sem respirar. A visão mais longa de Ellen teve quase 3 horas de duração. E ela nesse período não respirou. Aqui ela está segurando uma Bíblia. É claro que é um desenho. O momento em si nunca foi fotografado, mas depois alguém desenhou. Eu visitei e peguei essa mesma Bíblia que ela segurou. Essa Bíblia pesa 8 quilos. E ela segurou essa Bíblia que pesa 8 quilos por mais ou menos 30 minutos nessa posição. E ela estava em visão numa casa, e ela tinha a visão, e ela paginava a Bíblia com os olhos abertos, olhando para o céu, assim sempre, e ela colocava o dedo em cima do texto que ela ia mencionando. E por cerca de meia hora segurou essa Bíblia nessa posição. Uma mulher que tinha um pouco mais de 35 quilos na ocasião. Eu tentei segurar essa Bíblia com 2 mãos, não consegui. 8 quilos. Uma força sobrenatural. Evidências de que Deus estava com ela. E ficar quase 3 horas sem respirar, só por um milagre divino. Próximo ponto. Sabedoria sobrenatural. Ellen G. White escreveu cerca de 100.000 páginas manuscritas. Nós temos traduzidos para o português quase 70 obras. Essa mulher, com 2 anos apenas de escola, produziu tudo o que você pensar a respeito de família, saúde, educação, psicologia, astronomia. Ela falou coisas que antecipavam-se à ciência em pelo menos 40 anos. Ellen G. White falou a respeito de ondas eletromagnéticas do cérebro décadas antes deles inventarem o encefalograma. Ellen G. White falou dos benefícios da luz solar e que as janelas deveriam ser abertas para que o sol matasse os germes, num tempo em que os doentes eram confinados em quartos escuros. Ellen G. White falou sobre os perigos de se usar o fumo e o álcool, num tempo em que a própria ciência recomendava esses elementos. Ellen G. White falou sobre o perigo das mulheres andarem com aquelas roupas longas e sujarem as roupas nas estradas, onde havia excrementos de animais, e depois virem para dentro de casa, porque isso trazia germes, num tempo em que ninguém sonhava que pudesse haver germe que passava daqui para acolá. Então a senhora White se antecipou e muito. Existe um livrinho na CPB chamado A Ciência Médica e o Espírito de Profecia, onde aparece ali todas as predições da senhora White e o cumprimento deles na história. É muito bom que você tenha essa obra. Pastor, Ciência médica aí. Espírito de Profecia. Ela falou também sobre a questão do valor da caminhada, né? O benefício da caminhada. Claro, importância da caminhada, de se fazer 2 ou 3 refeições por dia, de se dormir bastante. Eu vou adiantar aqui que eu só tenho agora mais 1 minuto. Intimidade com Deus. Essa mulher era íntima de Deus. Por vezes o anjo dela vinha visitá-la. Ali mesmo, na casa onde ela morreu, lá na Califórnia, ela por vezes recebia visitas dos anjos. E ela morava, a casa dela está num vale, e no alto existe o hospital nosso, o nosso sanatório. E lá no sanatório era muito conhecida a história de que nas madrugadas o quarto dela brilhava com uma luz celestial. E todo mundo no hospital sabia, é o anjo dela que está com ela. E ela descreveu várias vezes que o anjo veio visitá-la. Ela conversava com esse anjo.
Bom, eu vou me adiantar aqui. Ela morreu em 16 de julho de 1915. E ano que vem, nós vamos ter aqui no NASP, Campus 2, em São Paulo, um simpósio teológico que eu motivo você a se inscrever. E esse simpósio teológico será 100 anos sem a profetisa. Ano que vem. Ano que vem será o centenário da morte de Ellen G. White. É um evento muito bom e você deveria se preparar para participar. Vai ser no mês de maio, ali no NASP. Ela foi sepultada. Aqui está uma foto do dia do sepultamento dela. Ali em julho de 1915. Aí está uma foto atual. E aqui está a foto dela e do esposo dela, Tiago White, ao lado dela. Aí está sepultado Ellen. Nós cremos que essa mulher foi uma profetisa usada por Deus. E qualquer pessoa que diz para mim que duvida de que ela seja profetisa, eu falo sempre duas coisas. Primeiro, você prove para mim na Bíblia que Ellen G. White é uma falsa profetisa. Você pode provar? Não. Então, você tem que aceitar. Segundo ponto, leia o que ela escreveu e encontre nos escritos dela, cerca de 100 mil páginas manuscritas, alguma coisa que ela falou que não está em consonância com a Bíblia. Se você encontrar, eu passo a crer como você. O problema é que as pessoas querem criticar Ellen G. White sem conhecer Ellen G. White. Querem criticar sem nunca ter lido um livro dela. Aí não tem o que falar. Você não pode criticar o que você não conhece. Então nós temos que investigar. E finalmente, para encerrar, o terceiro critério é o conceito de sacudidura escatológica. O que quer dizer esse conceito? Através desses textos, está claro para nós de que a igreja adventista, ela é representada no Apocalipse como a igreja de Laodiceia. Ela vai ficar até o tempo do fim. Só quem é que vai sair de dentro do adventismo? Na sacudidura sairá o joio. O trigo permanece. Na parábola de Cristo sobre o trigo e o joio, quem é que sai no processo de sacudidura? Não é o trigo. Quem sai é o joio. É o joio que sai. Então, amigos, esta igreja, ela vai até o tempo do fim. Agora, quem é que vai sair das suas celeiras? O joio. Então, Ellen G. White termina, eu termino com esse texto dela. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece. Ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. E eu termino dizendo as palavras que eu ouvi quando era adolescente do presidente da divisão sul-americana, o pastor João Wolff. Ele foi pregar no Espírito Santo, onde eu estava participando de uma campal, e ele terminou o seu sermão dizendo uma frase que eu jamais me esquecerei. Comigo ou semigo, essa igreja vai triunfar. Amém. Comigo ou semigo, essa igreja vai triunfar. E eu espero que todos nós triunfemos juntos com ela. Amém. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por todas as bênçãos e pela certeza de que esta igreja é a tua igreja remanescente. Obrigado pela certeza de que o Senhor vai voltar para nos buscar. E fraca e defeituosa como possa parecer, esta igreja é o teu instrumento para pregar o teu evangelho e preparar o mundo para a tua volta. Por isso, fortalece-nos na fé e prepara-nos para os eventos finais da história deste mundo. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.